Olá, pessoal! Nós vamos para mais uma história agora. Por isso, convide aí quem está na sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, irmãs, para estarem presentes agora, para ouvirem a nossa história. Sabe qual história nós vamos ter hoje? Nós vamos ter a história do piloto. Piloto? Quem é o piloto? Já vou te mostrar quem é o piloto. O piloto é este belo cachorro. Olha só como o piloto é muito bonito. Ele é branco com pintas pretas. E sabe de uma coisa? O piloto mora agora na casa de um garoto chamado Roberto. Roberto ganhou o piloto de presente do pai dele. O piloto gosta de brincar lá no quintal. Gosta de olhar os pássaros e ouvi-los cantar. Piloto gosta de rodopiar e pular enquanto os passarinhos cantam. Parece até que ele sabe dançar ao som da música dos passarinhos. Como o piloto é feliz! Olha que belo cachorro o piloto é. Você tem um cãozinho? Não tem? Tem outro bichinho de estimação? Ah, tá ok. Então veja só. A nossa história começa no dia em que Roberto ganhou o piloto de presente. Era o aniversário de 8 anos do Roberto. Ele ganhou o piloto de presente e ficou muito contente. Mas o pai dele avisou o seguinte: Olha, tome bastante cuidado com o piloto, porque ele não pode sair para a rua ainda. Eu ainda não fui até a prefeitura para pagar a taxa que exige para as pessoas que querem criar um animal em casa. Então, o piloto poderia ficar lá no quintal, brincando com Roberto só no quintal. Não poderia sair ainda. A cidade deles exigia que uma taxa fosse paga. As famílias que queriam ter algum animal de estimação deveriam então pagar essa taxa para poder criar o animal de estimação. Sabe o que aconteceu? No outro dia, quando Roberto foi para a escola, ele estava brincando com o piloto no quintal e saiu pelo portão dos fundos. Ele não percebeu que o piloto foi atrás dele. O piloto saiu, correu atrás dele e ele só foi perceber um tempo depois. Ele olhou para trás e disse para o piloto: Piloto, você não pode sair. Volte para casa agora. Você tem que voltar. E o piloto parou, olhou e obedeceu. Deu meia volta e começou a ir em direção à rua da casa de Roberto. Roberto continuou a ir para a escola, porque a escola dele não era tão longe e ele já sabia ir sozinho. Então ele foi para a escola aquele dia e quando voltou à tarde, ele foi procurar o piloto. Mas olha, o piloto não estava na casinha dele. Roberto foi dar a comida, mas não encontrava piloto em lugar algum. Roberto começou a chorar. A mãe dele, lá da janela da cozinha, olhou para o quintal e disse: Roberto, o que está acontecendo? Roberto disse: Mãe, não consigo encontrar o piloto em lugar nenhum. Ele não está aqui. Quem sabe ele não está dentro de casa, em algum lugar, em algum cantinho dormindo. Entre e vá procurá-lo. Roberto então deixou a comidinha ali perto da casa e entrou para procurar piloto, para ver se ele estava em algum lugar. Ele procurou, 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 mas não encontrou. Todos começaram a ficar preocupados. Logo o pai de Roberto chegou em casa. E então foi ajudar o filho a tentar achar o cãozinho. Procuraram na rua de cima, na rua de baixo, voltaram pela rua da casa bem devagar, mas não encontraram. Entraram, já estava na hora do jantar. Eles jantaram, conversaram um pouco e esperaram. Quem sabe o piloto vai voltar. Mas o piloto não voltou. Roberto começou a chorar, chorou tanto que até se cansou
e acabou dormindo no sofá. Os pais levaram ele para o quarto, colocaram ele para dormir e disseram: amanhã, quem sabe, a gente consegue achar o piloto. E aí, no outro dia, Roberto se levantou pela manhã para se arrumar para ir para a escola. O pai dele, naquele dia, como Roberto estava muito triste, resolveu acompanhá-lo até a escola. Os dois entraram no carro e, quando começaram a sair da garagem, a vizinha veio correndo. Ei, ei, vocês encontraram já o cãozinho? E então Roberto falou: não, senhora, ainda não encontramos. E aí ela disse: eu me esqueci, mas hoje cedo me lembrei. Ontem eu vi da janela da minha casa quando um homem pegou um cãozinho e foi levando pela rua em uma coleira. Dava para eu ouvir o que ele estava dizendo. Ele dizia: vou levar esse cãozinho até o canil da cidade. Ele parece estar perdido, vou deixá-lo lá. E então aquela pessoa deve ter levado o cãozinho para o canil da cidade. Vejam só, aquele era o homem que colocou uma coleira lá no piloto e o levou para o canil. Pai de Roberto ouviu aquela história e falou: meu filho, eu tenho que ir para o trabalho e você para a escola. Eu vou te deixar na escola e assim que eu sair do trabalho, nós vamos até o canil para ver se piloto está lá. Roberto falou: está bom. Então o pai o deixou lá na escola. Mas quando o pai se afastou, Roberto correu, atravessou a rua e foi para o canil da cidade, que não ficava tão longe da escola. Ele foi escondido, sem avisar o pai. Nada, ninguém sabia. Chegou lá no canil, ele viu que Piloto estava realmente lá, estava preso. Ele pediu para soltarem Piloto, mas eles disseram: não podemos. Você precisa estar aqui com o seu pai ou com a sua mãe, e a taxa precisa ser paga. Então ele começou a chorar. Chorou, chorou e nem percebeu que o tempo passou. Passou, passou e ele continuou ali chorando. E Piloto, lá de dentro, olhava para ele também muito triste e também chorava. Mas naquele momento, sabe quem chegou lá no canil da cidade? O pai de Roberto chegou lá. Chegou e perguntou se um menino chamado Roberto estava por lá. Então disseram: está sim, está lá nos fundos, perto lá de um cachorrinho que ele diz que é dele. Então o pai de Roberto se aproximou, deu o dinheiro para que fosse paga a taxa. Roberto ficou tão feliz, pegou aquele dinheiro e foi correndo pagar a taxa. Eles levaram o piloto para casa. Naquele dia, Roberto, lá no quintal, novamente se juntou a Piloto, porque Piloto estava de volta ao lar. Olha só, como de novo eles estavam felizes lá no quintal, porque o pai de Roberto havia pago a taxa para que Piloto fosse livre e pudesse voltar para casa. Eles conversaram aquele restinho de tarde. E aí ele colocou o piloto para dormir na casinha dele e entrou. Quando ele entrou para casa, o pai dele disse assim: Roberto, agora nós vamos jantar. Logo depois, nós vamos precisar conversar. Então, quando você subir para o seu quarto, eu vou junto, porque precisamos conversar. Então eles jantaram. E daí, Roberto subiu para o quarto dele. Logo depois, o pai dele chegou no quarto e disse: vamos conversar, meu filho? Então eles conversaram e o pai de Roberto disse: Roberto, você fez uma coisa muito ruim hoje. Você, sem avisar ninguém, foi para o canil da cidade. Não se pode fazer isso. Na escola todos ficaram preocupados. Ligaram para mim e eu não sabia dizer onde você estava. Ligaram para sua mãe e ela também não sabia e começou a chorar.
me ligou e então eu pensei, será que ele foi ao canil da cidade? Então o pai de Roberto foi lá e realmente o encontrou, não foi? Nós vimos isso na história. E aí o pai de Roberto disse: você precisa agora pedir perdão, primeiramente a Deus, porque você fez algo muito errado. E você também precisa pedir perdão a mim e à sua mãe. Então, ele ouviu o pai, pediu perdão e também pediu perdão para a mãe dele. E prometeu que ele não mais sairia sem avisar para lugar algum. Então o pai dele fez com que Roberto se lembrasse da mensagem do domingo que eles tinham ouvido na igreja. E a mensagem falava de Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres, livres do pecado e novamente reconciliados com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, pagou pelos nossos erros que desagradam a Deus. E com a morte e ressurreição de Jesus, nós hoje podemos estar bem juntinho de Deus. Assim como o piloto voltou para casa, nós também podemos estar de volta bem juntinho com Deus, porque o preço foi pago por Jesus. Escuta só, o pai de Roberto relembrou alguns versículos que foram lidos no domingo que ele disse na igreja dele, quando ele ouviu a mensagem. E o primeiro versículo que ele se lembrou foi o de Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Escute só o que diz. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Este versículo fala sobre o preço que Jesus pagou. Ele pagou pelos nossos pecados, pelos nossos erros que desagradam a Deus. E colocou tudo isso lá na cruz quando ele morreu. E diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, assim como havia uma taxa a ser paga para que Piloto fosse livre e voltasse para casa. Jesus também pagou um preço alto para que a gente também fosse livre e pudesse estar de novo unido com Deus. E ainda, o pai de Roberto se lembrou de um outro versículo. Vamos ver? Está lá agora em João, no capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, Deus nos ama tanto que enviou o Filho dele, Jesus, para que viesse aqui e padecesse naquela cruz, para que nós hoje tivéssemos vida e vida eterna. Mas foi lembrado de um outro versículo ainda. O pai de Roberto disse assim: agora vamos ver o que está escrito em João, capítulo 5, versículo 24. Diz lá o versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi Jesus que falou isso aqui. Ele diz que, na verdade, todos aqueles que ouvem aquilo que ele ensina e creem nele e creem também em Deus o Pai que o enviou aqui, todos estes vão ter a vida eterna. Não entram em juízo, não entram em condenação, mas
partem logo para a vida, pulam a morte. A morte já não tem mais poder, a prisão não tem mais poder, porque o escrito de dívida foi cancelado, porque Jesus pagou o preço. Pagou o preço assim como foi paga aquela taxa lá no canil, para que Piloto fosse livre. Foi pago um alto preço, muito maior, mas muito maior e muito mais valioso pela sua vida, pela minha vida, pela vida de todas as pessoas. Por isso, Deus nos chama a crer. Crer em quem? Em Cristo Jesus e no que ele fez por nós. Morreu na cruz, mas hoje ressuscitou, está vivo, nos garantindo a vida eterna com Deus. Você crê nisso? Então ore, agradeça a Deus e diga: Senhor, eu creio. Em nome de Jesus. Até a próxima história. Espero que vocês tenham gostado.